Os últimos 10 anos, para mim, foram os anos claramente mais produtivos e seguramente mais transformadores. O meu trabalho, como eu, fomos naturalizados aqui no Brasil e no sentido mais etimológico da palavra, realmente tanto nos processos quanto nos formatos, nos conceitos e na forma. Esta naturalização se manifesta no jeito de trabalhar, no jeito de se relacionar com as pessoas e, finalmente, nos resultados finais, nos produtos finais que a gente realiza nos projetos. Somos arquitetos, e nisso somos designers, e nisso somos criativos, onde não encontramos barreiras entre essas disciplinas, e essa multidisciplinaridade nos permite de não pensar nem arquitetura nem design como um formato, senão como um processo de trabalho, como uma atitude de trabalho. O ateliê tem basicamente 3 linhas de pesquisa. Pesquisa na área da natureza, em tal caso usa o processo da biomimética na pesquisa. Em uns projetos melhor sucedidos ela se manifesta, em outros ela é mais uma inspiração superficial. A gente pesquisa na área da fenomenologia, no sentido mais físico da palavra, nos interessam os fenômenos naturais e no comportamento. Isso define um caráter plural e híbrido do escritório, que é a base da nossa visão do mundo. Este é um projeto que a gente está fazendo em Bali e no Ubud. Começamos esse trabalho o ano passado, é bastante grande. Este é um centro de spa e de turismo relacionado a uma experiência de bem-estar, e são casas feitas com técnicas construtivas clássicas, balinenses, porém foram transformadas com um sistema mais híbrido de arquitetura contemporânea também. Esses monolitos pretos, que são quase uns cristais de pedra com esses tetos escuros, são esse momento de lava que desce nesta região de floresta e se misturam entre uma natureza muito exuberante. Claramente a arquitetura ela manifesta um momento histórico no qual vivemos, e vice-versa. Se pensamos que estamos chegando a uma época descentralizada, distribuída, arquiteturas também têm que seguir esta tendência, e vice-versa. A Tensegrity, uma estrutura pensada nos anos 60, 70 por Kenneth Nelson e Buckminster Fuller, hoje em dia a gente está revisitando ela para entender como este elemento sinergético, autoportante, pode ser usado na arquitetura. Como você pode ver, não tem nenhum palito que se toca com o outro, e é uma estrutura que fica em equilíbrio por qualquer força de gravidade em qualquer direção. E essa estrutura sinergética também, ela divide, como a Tensegrity, divide a força de tensão com a força de pressão. E com isso você obtém uma estrutura muito forte, mas que se libera do peso, da gravidade, de uma forma bastante contemporânea. Muitas vezes me perguntam qual para você é o melhor designer, e eu não penso nos nomes dos designers, eu penso realmente no processo de design, que vejo que melhor se expressa, melhor funciona a natureza. Um designer que erra e melhora por 3,8 bilhões de anos de um design acumulativo. Esse livro é Nature We Trust, um nome bastante evocativo, né? E tem como intenção natureza como a grande inspiração. O livro tem um subtítulo evocativo que é Grown in Brazil. Primeiramente fala que o livro é de um ateliê brasileiro, um ateliê que está composto geralmente metade estrangeiro, metade brasileiro, mas isso é o Brasil. E o fato que foi crescido, não foi construído. A gente evoca uma visão orgânica e pós-industrial do nosso jeito de trabalhar e de pensar, de nos organizar e estruturar. A intenção era criar um livro que seja muito gostoso também como tacto, como formato de poder ser lido com uma mão. Esse não é um catálogo de projetos, ele fala dos nossos projetos, mas ele fala dos nossos projetos através das metodologias e as técnicas. São mais de 60 projetos
comunicados através da materialidade deles, ou estratégia criativa de projeto, ou simplesmente através o relacionamento desses projetos com o processo qual serão feitos, se metais, bambu, prefabricados, qual foi o input do cliente. E nesses são uns 20 projetos selecionados pela curadora que manifestam esse output final. A gente consegue produzir os nossos projetos, que são muitas vezes bastante exóticos ou pode parecer bastante complexos, mas a gente produz ele simplesmente porque estamos bem organizados internamente. E essa estrutura de produção de um projeto, ela se manifesta numa organização que é um híbrido entre um escritório de arquitetura, entre um ateliê criativo, poderia ser de arte, e entre um atendimento muito próximo e acompanhamento de produção que pode ser quase de uma agência. Assim que o ateliê, ele é um híbrido também com o formato. Vamos de bandejas a espaços expositivos, a arquitetura, a projetos novamente de instalações, estruturas experimentais, enfim, o formato não é uma questão. A questão é a experimentação genuína e a procura de novos processos criativos para projetos exclusivos.